Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui reunidos para mais um evento digital da MV. Dessa vez, o evento é o Esquenta Hospitalar, um evento que foi planejado, foi desenvolvido pela nossa equipe de marketing e eventos para acalmar um pouquinho a ansiedade de quem todo ano espera pela feira do maior segmento hospitalar na América Latina, a Feira Hospitalar, que, por sinal, esse ano está completando 30 anos. Além da trajetória, né, é a sua 28ª edição. Nós tivemos aí 2 anos em que teve uma pausa por conta da pandemia, mas ano passado voltou a feira a ser presencial. E é interessante, dessas 28 edições, a MV participou de 25 edições. Dessas 25, eu devo ter participado quase todas, né? Ou uma ou duas que eu não fui, porque ainda estava trabalhando na área de projetos da MV. Mas, como vocês podem ver, esse é um ano de comemoração e, consequentemente, de muita inovação e novidades que a gente vem trabalhando ao longo do ano de 2022 e esse início de 2023. E vocês não perdem por esperar, e esse ano vai ser o maior stand da história da MV. Conversando com a nossa área de eventos, o nosso stand da MV na Hospitalar, ele duplicou um pouco, até um pouco mais, duplicou o tamanho, para a gente receber todos vocês com bastante conforto, para a gente poder dar atenção a todos aí. E esse stand, esse ano, vai ser diferente, porque a gente vai ter dentro do stand palestras exclusivas no espaço MV Experience Forum. Isso mesmo, a gente vai levar para vocês um pouquinho do que foi o evento do MEF o ano passado, para esse evento que a gente considera o melhor evento de tecnologia para a saúde dentro da área hospitalar desse ano. Vai ter atividades dinâmicas, brindes especiais. Opa, brinde aí, quem é que não gosta de um brinde, né? Lançamentos, vamos falar disso um pouquinho ali mais para frente. E apresentação, não poderíamos deixar de apresentar o lançamento das nossas principais soluções. E muito mais. Será, de fato, um evento, vai ser o maior evento do ano, podem esperar todos aí, que a gente vai começar o nosso encontro de verdade. E aí eu queria que vocês aí que estão nos acompanhando, vocês interagissem aqui no chat, respondendo quem vai estar lá na feira de maneira presencial, de quem vai acompanhar pelas redes sociais. Vamos lá, pessoal, vamos colocar aí no chat aí quem vai estar presente, quem vai estar acompanhando à distância por rede social. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para a gente interagir aí. Opa, tem gente aqui, o Patrick, no dia 24 e 25. Vamos lá, pessoal, vamos colocando aí. Tá pouca participação, vamos aumentar aí. Pelas redes, infelizmente, quem sabe ano que vem, né, Rogério? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Para iniciarmos aqui a nossa jornada, aqui, o nosso evento, queria conhecer um pouquinho, nós vamos conhecer um pouco mais dos nossos especialistas aqui, convidados, né, que estão presentes. Vamos começar pelo Fabrício, depois vamos passar a palavra para o Vitor e finalizamos com o Jean, beleza? Vamos se apresentar um pouquinho aqui para que o público possa conhecer um pouquinho a trajetória de vocês. Bom dia, Valmir. Bom dia, Jean. Bom dia, Vitor. Bom dia, plateia que nos assiste. Eu sou Fabrício, eu sou gerente de tecnologia da ESC, do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Eu estou no hospital já há 7 anos. Eu vim antes de uma passagem aí por 8 anos no mercado financeiro e antes disso 10 anos no mercado de educação, sempre dentro de áreas de tecnologia. E nesses últimos anos aí nós viemos trabalhando
com vários projetos dentro do hospital, né? A ESC, que é a mantenedora, ela não tem só o Hospital Mãe de Deus, nós temos o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, também no município de Torres, aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, o Hospital Santa Ana também, que é um hospital de regulação 100% SUS, aqui em Porto Alegre. Hoje nós, somando o número de leitos, em torno de 800 leitos que nós temos aqui. O Hospital Mãe de Deus, um hospital de alta complexidade, e onde é que nós temos a MV aí já com uma parceira de longa data, há mais de 15 anos, e onde é que nós temos um conjunto aí de soluções implementadas que nós vamos estar falando no decorrer da palestra. Não quero me alongar muito para deixar que nós possamos conversar mais sobre o tema desse nosso encontro aí, Valmir. Obrigado aí. Agora passando a palavra para o Vitor aqui. Opa, Valmir, obrigado. Primeiramente, bom dia aí para todo mundo, né? Só para dar esse contexto, eu sou médico de formação, então eu vim pela essa trilha ali mais acadêmica de saúde mesmo, e durante minha formação toda sempre tive ávido por tecnologia, acabei fazendo mestrado aí nessa área de inteligência computacional na UFPR, em ciências da computação, e eu tô na DASA há 3 anos e meio quase, e aqui hoje eu fico ali responsável pela parte de inovação, principalmente quando toca um pouco mais no assistencial dos hospitais da DASA, né? Então, a rede ela conta hoje com 15 hospitais com diferentes dores, em diferentes localidades aí pelo Brasil. E o desafio é esse, como é que a gente torna essa experiência mais fluida do paciente, jogando que a gente não só tem hospitais, mas também a gente tem toda essa rede de diagnóstico para dar apoio e de coordenação do cuidado também. Então, também para não me alongar muito aqui, deixo aí a palavra para vocês para a gente discutir ao longo do dia. Ok. Eu me chamo Jean Medeiros, tenho como formação base cientista da computação, já tenho um bom tempinho, estou há 23 anos na área de informática em saúde, comecei, inclusive, pela MV e estou atualmente como gerente corporativo de tecnologia, mas passando por várias áreas, desde desenvolvimento e também já fui gerente de TI, assim como o Fabrício, de hospitais, de rede hospitalar. Então, trago essa experiência de uma jornada desde o fornecedor ao cliente aí também. Obrigado aí a todos. Então, a todos devidamente apresentados, e agora a gente vai começar, né? Vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre a MV, né? Como vocês devem saber, a MV é uma empresa que ela, nesse processo que vem sendo muito discutido no segmento de saúde, que é a transformação digital da saúde, a MV ela sempre está preocupada em trazer para o mercado as melhores tecnologias, procurar ser sempre pioneira, trazendo inovações e que existem no setor. Então, a cada ano que passa, a MV olha para trás e consegue avaliar e dizer assim, poxa, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, conseguimos dar mais um passo à frente nesse tão sonhado processo de transformação digital da saúde, da jornada do paciente ser totalmente digital. A gente sabe que falta muito, mas a cada ano a gente dá um passo. É incrível nessa trajetória de quase 36 anos e que eu me orgulho muito de fazer parte, porque iniciei lá em Porto Alegre em 1987, quase 36 anos, em 1º de setembro da MV, né? E a MV hoje, após 36 anos, está presente em 10 países e, por incrível que pareça, nós impactamos cerca de 77 milhões de brasileiros apenas com as nossas soluções de saúde pública. Ou seja, 1/3 da população brasileira ela é impactada com as nossas soluções. A gente pode ver um universo gigante, são números de proporções continentais, né? E nós não paramos de sonhar porque a gente cresce junto com os nossos clientes. Então, esse sempre foi o lema da MV. E as nossas plataformas tecnológicas, elas guiam a saúde digital, como a gente falou, esse processo de transformação digital, quando a gente fala de possibilidade de melhorar o atendimento ao paciente. Esse é o nosso objetivo.
é desenvolver tecnologias que permitam que a gente possa entregar um atendimento melhor e mais humanizado para os pacientes. Afinal de contas, eles são o centro do negócio. É a esse paciente que nós temos que atingir o objetivo de entregar um atendimento humanizado, melhorado, melhoria contínua na rotina dos profissionais. A gente tem que também melhorar o dia a dia dos profissionais que utilizam a solução, sejam eles da área clínica, da área assistencial, mas nós temos que entregar uma solução que melhore a cada dia o seu trabalho. Monitoramento de dados, a gente precisa entregar dados para que eles possam ser monitorados e a partir desses monitoramentos o gestor possa tomar uma decisão. Permitir diagnósticos mais precisos para a equipe clínico e assistencial no que diz ao atendimento do paciente. A gente estava falando aí agora há pouco do algoritmo que faz uma indicação de internação, né? Que depois aí o Fabrício pode falar. Fabrício, o Vitor pode falar, melhoria também na qualidade dos cuidados. E não para por aí. O portfólio da MV abrange diversas áreas que tem o objetivo de elevar o patamar de qualquer instituição, seja ela de pequeno, médio e de grande porte, e a gente, né, dedica esse processo aos nossos clientes, às parcerias, que a gente sempre busca com a implantação do projeto. Nosso objetivo é melhorar o resultado e a qualidade na assistência. A exemplo disso, né, a gente agora, na última semana que passou, nós participamos da jornada da JPR em São Paulo, onde a gente apresentou lá na JPR, a gente fez o lançamento do Vida. O Vida é uma plataforma que possui 18 protocolos avançados que são orientados para patologias e doenças. E esse produto, o Vida, que a gente lançou, né, ele oferece uma tecnologia 10 vezes mais avançada do que nós já tínhamos no Vivace, na plataforma do Vivace. Então, é incrível o quanto a gente avançou, quanto isso vai melhorar lá no diagnóstico, na definição. Então, a gente hoje vai falar bastante de tecnologia, de inovação, da transformação digital. Nós vamos falar de alguns spoilers, né, do que nós vamos levar para a feira hospitalar. Então, eu gostaria de fazer aí uma pergunta geral para o Vitor e para o Fabrício, né? E depois eu vou fazer uma pergunta específica para o Jean. E quais as estratégias, tá, Vitor e Fabrício, que são aplicadas atualmente na instituição de vocês para o investimento em plataformas cada vez mais tecnológicas? Qual o principal objetivo quando uma nova tecnologia é pensada e adquirida por vocês? Bom, eu posso começar, Vitor. Bom, Valmir, a primeira questão é que nós temos um planejamento estratégico de 5 anos, que vai até 2026, tá? E esse planejamento estratégico, ele tem uma de suas verticais, a transformação digital, tá? E dentro dessa transformação digital, nós temos sempre algumas linhas que também estão dentro desse planejamento estratégico, o paciente no centro de tudo, né? Que é algo que nós vamos falar bastante aqui, né? A questão da redução de custos, né? Aumento de receitas e a inovação em si, né? E não simplesmente só a inovação por inovar, mas a inovação que traga algo, seja para o paciente, seja para a equipe assistencial médica, ou seja para a equipe de back-office. E hoje os nossos direcionadores todos de como melhorar, como fazer essa transformação digital, eles estão pautados nessa linha, e é nisto que nós temos feito com a MV, ou com outros parceiros, ou até com desenvolvimento interno, que nem nós falávamos antes de iniciar o evento. Vou estar dando umas pinceladas logo mais, mas são esses os direcionadores nossos para essa transformação e para essa busca destas tecnologias. Boa, Fabrício.
É aqui, Valmir, e todo mundo está nos assistindo. A DASA tem uma estratégia bem clara e a gente considera quase como uma empresa ambidestra, vamos falar assim, né? Ela tem um core de saúde muito forte, que é toda a operação hospitalar, toda a questão do diagnóstico, mas ela também tem um processo, e ela vem evoluindo nos últimos 5 anos, um processo de plataformização muito pautado em tecnologia. E com isso exige, até pela robustez do projeto, que existe praticamente um planejamento estratégico específico para essa questão da plataforma e como todo esse ecossistema ele se conecta, né? Diante desse tamanho que acaba sendo a empresa como um todo. Então, dentro dessa lógica como estratégia, um dos pontos, claro, é sempre ver a viabilidade, a custo-efetividade da solução. Acho que isso sempre está no core. Mas essa pergunta ela pode até se passar por 2 situações muito específicas. Uma é regulatório. Existem coisas regulatórias que a gente tem que fazer e claro que a prioridade ela é máxima nesse sentido. O segundo ponto é quando a gente lida com, vamos dizer, essa experiência mesmo das pessoas. Às vezes é uma solução que a experiência muda tanto, ela é tão transformadora, ela é tão necessária na ponta que aí acaba que a custo-viabilidade pode, né, ser colocada de lado em detrimento da experiência como foi colocada aqui, né, de realmente botar o paciente no centro e melhorar essa jornada do médico, dos técnicos de enfermagem, das enfermeiras, dos profissionais de saúde, que é uma jornada muito complexa de fato, tá? Do ponto de vista de desenvolvimento, de parcerias, de co-desenvolvimento, né, a DASA ela realmente consegue abranger tudo isso. Ela sempre teve ali uma área forte de inovação aberta, que trabalha ali com parceiros, tanto a nível de tecnologia, mas até indo para áreas de P&D, de R&D, pesquisa em desenvolvimento, e sempre é uma pergunta que está muito pautada na estratégia, mas também de expertise. Existe alguém que faz isso muito bem feito, melhor que a gente, então faz sentido talvez a gente ir para um parceiro. E não, é tão estratégico, faz sentido a gente fazer, vamos fazer uma viabilidade, vamos entender se faz sentido fazer dentro de casa. Então essa decisão sempre é muito complexa e difícil, mas diante do que todo mundo aí vive, né, a expertise na saúde é um nível de maturidade que demora a ser atingido. Né, é muito complexo e não tem os cursos ali muito pronto para quem quer trilhar para essa carreira. Vai ter que ir na marra e vai ter que realmente colocar a mão na massa para aprender a lógica de como as coisas ali, do ponto de vista de tecnologia, funcionam na saúde, que vai desde questões de privacidade e regulatórias até questões da própria infraestrutura e de tecnologia, hoje, principalmente quando a gente abre esse mundo de dados, que cada vez a gente precisa de uma capacidade de analisar eles de forma mais fácil, para ganhar eficiência aqui como um todo, né? O objetivo principal, eu acho que dentro da lógica de uma empresa que tem todos esses pontos da cadeia da saúde, sempre está voltado ali com foco no paciente e melhorar essa jornada dele mesmo, levar ele do lado para o outro da forma mais rápida possível, para a gente tentar resolver o problema dele da forma mais eficiente e eficaz possível, né? Então, quando a gente olha numa linha de priorização, tornar essa jornada do paciente mais fluida é de fato uma das grandes prioridades, sabe? E a outra, sim, eu acho que é a experiência dos profissionais na ponta. Então, que vem ali para agregar, para ganhar eficiência. A gente tá sempre de olho. Então, acho que esse acaba sendo também os objetivos principais aí, de uma forma macro aqui, né? Uhum. Assim, só para finalizar, eu acho que é importante colocar que tanto o Fabrício quanto você, Vitor, responderam que esse processo de investimento e transformação digital e investimento em tecnologia, isso está no planejamento estratégico da companhia. Então, isso se faz necessário você fazer um planejamento estratégico, como o Fabrício falou, nos próximos 5 anos, que você sabe onde você está e para onde você está querendo ir. E outro ponto que me chamou a atenção é que os dois falaram, a experiência do usuário, o paciente no centro do negócio. Não adianta nós fazermos tecnologia para melhorar a vida do nosso usuário e não fazer tecnologia para melhorar a experiência do paciente. Então, vai ter valido a pena o investimento quando o paciente te der um feedback dizendo, olha, minha experiência foi fantástica, minha experiência foi boa. E aí o Fabrício, lá em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de acompanhar. Porto Alegre é uma cidade que o que a gente faz, ela repercute muito, né? Com a implantação do projeto ali, que ele tem o 360. Isso teve um impacto positivo
e chamou a atenção dos meios de comunicação e foi amplamente divulgado. Esse tipo de projeto é realmente que vale a pena fazer o investimento, porque ele traz uma experiência positiva para o paciente. O paciente mesmo, nos depoimentos que eu pude ver, isso melhorou muito a qualidade do atendimento, a agilidade, melhorou, impactou, além de reduzir custo, melhorar a performance, né? Então, indo para a nossa primeira rodada de perguntas aqui, e aí eu vou agora perguntar para o Jean, né? Jean, tu que todo dia trabalha na empresa, que é totalmente voltada para desenvolver novas tecnologias, pode nos falar um pouquinho qual é a importância de estar atento a essas transformações do setor e como é que a MV vem se preparando para lançar as novidades ainda esse ano? O que a gente tem aí no, vamos dizer assim, a curto prazo, né? O que a gente tem para lançar aí? Eu vou falar, mas eu vou destacar até a tua frase, estar atento. Isso é o que a gente precisa ter. Até porque as tecnologias, elas precisam, como vocês disseram, olhar para o outro lado, que é a experiência das pessoas. Então, não adianta ter uma tecnologia, não adianta olhar algo que não possa agregar para as pessoas. Então, é sempre estar atento, com bastante humildade. E isso é o que a MV tem de grande valor. Ela faz parte dessa cadeia que pode ajudar todos, onde ela tem esse papel fundamental de estar junto com as tecnologias e poder transmitir de forma mais viável para um ecossistema inteiro. Então, cada um de nós aqui representa uma parte do ecossistema. E essa parte de ecossistemas, a gente não convive só. Precisamos ter muita humildade, que sabemos que temos todas as partes, e tudo de tecnologia tem que ser pensado, que nas pontas são gente e gente. Ela é um meio para potencializar aquilo que a gente precisa entregar. Então, as novas tecnologias, como a MV vem trazendo, e, claro, o boom que tem nesse início de ano de mais imediato, a gente não vou dar grandes spoilers, mas vamos falar de inteligência artificial. Não tem como não falar de inteligência artificial. Então, faz sentido isso? Potencializa? Se sim, e a gente acredita que sim, a gente sim traz essas novidades aí, alguma coisa, eu não vou estender aqui para não dar um spoiler maior para hospitalar, como é um esquenta, para deixar um gostinho. E no estar atento, eu vou trazer alguma fala, por exemplo, o Valmir falou-se que a gente estava na JDR, e a gente está no esquenta do hospitalar. Por que a gente está nisso? Porque o estar atento não é só, a gente tem que ter humildade de escutar, a gente tem que estar próximo das pessoas. E como um player que é líder de mercado, a gente tem essa responsabilidade de estar escutando e trazendo também para dentro. Claro que vai fazer uma curadoria, porque a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Não adianta também pensar na nova tecnologia e esquecer o que já está delegado no mercado. A gente tem que trazer o mercado para essas novas tecnologias. Então, tem um grande desafio que não é só adotar a nova tecnologia. Adotar a nova tecnologia, eu diria que é muito fácil. Agora, adotar, trazendo isso e fazendo essa transformação do que existia para o que deve existir, isso é um grande desafio e uma grande responsabilidade. Então, para fechar nessa pergunta, Valmir, é estar atento e com humildade. Tá? Saber ouvir, né? O que o mercado está solicitando. Exato. Muito boa a sua colocação. E aí, agora eu vou fazer uma provocação aqui para o Fabrício, né? Quando falamos em melhoria da experiência do paciente, Fabrício, algo muito falado hoje em dia e de extrema importância para todas as instituições. Afinal de contas, o paciente é que nos mantém, né? Mantém em funcionamento. Não adianta ter uma instituição, não ter pacientes, não vai adiantar de nada. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve, sempre pensando no paciente. Como é que você enxerga aí no Hospital Mãe de Deus que as tecnologias da MV ajudaram e potencializaram esse processo?
Bom, uma das questões que nós viemos falando bastante aqui no hospital e que eu acredito bastante é que um hospital ele terá verticais digitais, né? Ou seja, o mundo físico, né? Que eu tenho o mundo físico, onde é que o doutor Vitor, por exemplo, tem seu consultório, vai estar atendendo, mas tem toda uma questão digital acontecendo, né? Dessa interação entre o médico e o paciente, ou a equipe assistencial e o paciente. Nós lançamos, né, em parceria com a MV, vocês podem ver aqui meu plano de fundo, né? O Mãe 360, e é o nome do aplicativo também, né? É um aplicativo white label aí, desenvolvido pela MV, totalmente integrado com a MV, aonde hoje eu, por exemplo, eu sou paciente do Mãe de Deus, desde o ano de 2008, foi minha primeira vez que eu fui na emergência. Eu tenho todo o meu histórico clínico nesse paciente, ou seja, na palma da minha mão. Eu posso hoje agendar uma consulta, eu posso agendar um exame, eu vejo todos os meus resultados de exames clínicos, eu vejo todos os meus resultados de exames de imagem. Se amanhã, por exemplo, eu tenho uma ressonância marcada, eu já vou ter um QR Code nesse aplicativo, aonde eu, via OneTouch, que é um outro produto da MV, que são um totem, eu vou ter acesso a esse QR Code para eu entrar nas controladoras e poder entrar no hospital. Esse produto do OneTouch também, ele dá uma experiência para o familiar que vai visitar o seu paciente, não precisa mais passar por uma recepção para retirar um crachá, para fazer aquele processo de tirar foto, ele faz isso tudo as a service, né? Ele mesmo consegue se servir nos totens, né, de autoatendimento e consegue visitar o seu familiar que tá internado. E agora também nós estamos com o Automation, que é um outro produto da MV, integrando aplicativo com o totem e com as controladoras, onde o paciente, quando entra no hospital, ele já vai poder abrir o atendimento no MV, já vai poder, por exemplo, fazer a elegibilidade, porque eu tenho a minha carteirinha do meu plano, ela está cadastrada no aplicativo, ou seja, olha a experiência fantástica, onde tu não precisa mais passar por recepções, onde é que tu não precisa mais ficar esperando por questões burocráticas, né? E as questões burocráticas eu vejo como um grande problema dentro dos hospitais, não só para o paciente, mas para a equipe assistencial também. E é o que essa transformação digital e essas soluções em parceria com a MV, elas têm ajudado a empoderar o paciente e a colocar ele cada vez mais daquilo que eu falava antes, que o próprio Vitor falava também, né, do DASA, colocar o paciente no centro de tudo e onde é que ele tenha essa facilidade de poder fazer essas questões. Eu não falei também, né, de toda a parte de pré-check-in da emergência, né, de uma telemedicina, onde é que ele pode fazer tudo isso dentro do aplicativo. E nós, nesse momento, também estamos em homologação da farmácia digital, onde, por exemplo, o médico quando prescreve para o paciente Fabrício um determinado receituário, um determinado conjunto de medicamentos, onde é que eu vou ter essa receita digital dentro do aplicativo e eu chego numa farmácia e apresento isso também, né? Ou seja, eu falei algumas das funcionalidades que tem e eu acho que elas respondem bastante, Valmir, do que nós estamos fazendo e não é futuro isso. A maioria dessas questões já foram entregues, outras estão em andamento. Por quê? Porque isso é uma jornada, né? Esse aplicativo não é algo que eu planejo, eu desenvolvo, entrego e está pronto. Não, eu tenho uma jornada onde é que eu vou acrescentando mês a mês novas funcionalidades. Está em constante evolução. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Vitor, né? Vitor, você como head de inovação médica do Grupo DASA, um médico voltado para a tecnologia, tu poderia nos falar um pouquinho desse processo de escolha de uma nova tecnologia e quais são os principais pontos que são levados em conta, em consideração, para uma tomada de decisão mais precisa? Eu vou escolher uma tecnologia, quais são os pontos que vocês definem como fundamentais e que vocês levam em consideração para definir? Pô, Valmir, excelente pergunta também. Queria até parabenizar também o Fabrício, ele muito bacana e o relato dele agora, né? Então, parabéns, acho que é um baita case de sucesso. Esse é um pouco da rotina mesmo que tá, Valmir, que eu acabo vivendo. Então, claro que o primeiro ponto são premissas
bases, né? Vou ajudar a experiência do paciente, que são as premissas linkadas à estratégia digital ali da empresa como um todo. O que a gente quer com a plataforma, o que é que a gente quer com todo esse processo de transformação digital para a companhia em curto, médio, também tendo uma visão, né, de longo prazo. Mas no dia a dia, para ser mais assim, no trabalho do dia a dia, quando a gente está diante de diversas demandas, né? Você pode imaginar, chega demanda de todo tipo, de todo lugar do mundo, inclusive. O primeiro ponto, claro, é ver o link com a estratégia, como eu falei, mas o segundo, quando a gente já vai descendo no funil, é fazer uma avaliação externa, inclusive, da solução. Então, hoje, quando a gente vai para o hard science, que é aquelas grandes máquinas, máquina de robô de cirurgia, tá muito claro, você acessa lá os portais de revistas científicas, você vai lá ver o resultado. Mas quando a gente ia para o soft science, a gente tem menos ainda a ciência por lado, que toda essa questão de prontuário, toda essa questão de plataformas, de aplicativos, né? Mas hoje, até pelo esse networking, o primeiro ponto é conversar com os colegas que têm experiência. Se realmente faz sentido, se entregou o valor necessário para a gente ser um pouco mais assertivo dentro de uma lógica de priorização, né? E também existe uma evolução muito grande no soft science também nessa questão de ciência. Então, acaba que a gente pode acessar alguns periódicos, a gente consegue ter um pouco mais de literatura para saber o que está acontecendo, para também não estar querendo inventar algo que nem está pronto, às vezes, para um mercado que ele é tão volátil. Nem volátil, ele varia tanto de estado para estado, né? Quando você vai de um estado para o outro, já a saúde funciona, às vezes, de uma forma um pouco mais, vamos dizer, ela é um pouco diferente, tá? Dentro desse processo, depois que a gente entende do ponto de vista de sentido, faz sentido a gente seguir, ela entrega valor, as pessoas têm a gente tem cases ali compartilhados para isso, aí a gente começa a andar, e eu acho que sempre passa por um processo que a gente chama de software selection com o time da TI brilhante da NASA, né? Tem o Thomas lá do 9 de julho, mas sei lá, tem tanta gente muito bacana, com expertise muito grande, que ele vai fazer uma validação se também do ponto de vista com essa estratégia tecnológica, ela também faz sentido. Por exemplo, disponibilidade de dado, estrutura de dado. A gente vai trazer algo que ela pode até entregar valor, mas quando a gente olha mais um pouco a longo prazo, a gente pode estar se perdendo ali num dado e fica mais difícil de interoperar esses sistemas. Então, a interoperabilidade é algo que a gente olha para a entrada aqui, a gente olha dados, a gente vê segurança, privacidade, jogo jurídico no meio, então a gente faz uma análise técnica de fato para ver se faz sentido. E paralelo a isso, sempre roda a parte financeira de custo e viabilidade. Como é que a gente olha isso, tá? Quando são soluções que já têm cases, e esses cases têm números, eu tento fazer um deparo para o meu sistema, para o meu ecossistema aqui, e eu faço numa lógica de business case mesmo. Então, o sistema melhora 10% na jornada do atendimento. Eu olho, tá, 10%, tá aprovado que então eu pego os 10% e represento, jogo para aqui dentro e vejo o que isso representa do ponto de vista de número. Isso faz, às vezes, com que a gente possa até pular uma prova de conceito, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente tem um cenário que a gente tem uma percepção que aquele dado, aquele resultado provavelmente não vai se replicar aqui por diversos motivos, como eu falei, né? A cultura muda de estado para estado, muda um pouco o cenário. Os pacientes mudam, né? A gente tem aberta, eu acho que é um excelente ponto ali para poder trabalhar com a gente e com técnica a gente entende o que é que acontece. Nesse cenário, sim, no processo de testar uma solução, a gente pega um dado interno e a gente faz um business case com um dado real interno para fazer ali um planejamento do que é que a gente tem de retorno, entrevistando os médicos. Então, toda a prova de conceito, todo esse teste de solução, eu coloco que a gente tem 3 a 4 grandes blocos de medidas, de KPIs, vamos dizer, que a gente faz. 1 ou 2 são inerentes à própria solução. Um é inerente sempre à experiência. Se for para o médico, como é que foi? Ele recomenda essa solução para alguém? Foi legal para ele? Né? E se for paciente, a gente acaba vendo ali NPS, CSAT, experiência ali do paciente. E um terceiro KPI que a gente sempre tenta agregar é de disponibilidade de sistema, também algo da TI, de infraestrutura, de facilidade, de escalabilidade para a gente garantir. Com tudo isso em mãos, a gente dá os trâmites internos para poder fazer algo, porque a lógica hoje, Valmir, é que como são 15 hospitais, é que a gente adote uma solução. Quanto menos soluções diferentes para um problema,
único, pior, né? Então, que a gente chegue mais próximo de adotar uma solução para um problema único, deixando mais uniforme, mais fácil de trabalhar em escala aqui. Então, acho que eu resumi aí um pouco do processo do dia a dia. Não é fácil, é uma tarefa difícil, tem que ser preciso e cirúrgico. Não há espaço para desperdício ou erros. Então, quando toma-se uma decisão, tem que estar muito seguro de que foi a melhor escolha e que ela vai trazer, né, a médio e longo prazo, vai trazer retorno, seja para o profissional, seja para o paciente, para a instituição, sejam ganhos financeiros ou então ganhos que a gente chama que são intangíveis, melhora na qualidade do atendimento, mais precisão e agilidade no processo de diagnóstico. É um tema bastante delicado e ele tem que ser muito bem estruturado para evitar erros. Mas, fazendo agora a nossa segunda rodada de perguntas, né? Vou continuar com o Vitor. Vitor, tu consegue nos passar uma visão de como essas tecnologias inovadoras que todos os dias aí estão surgindo, né? E como elas podem melhorar as rotinas dos profissionais que atuam no setor? E como é que tu enxerga isso nos hospitais dentro do grupo DASA? Cara, sensacional, Valmir. Assim, o que é que eu vejo, né? Existem coisas que são mais simples. Eu posso dar um exemplo específico, um projeto que fica muito próximo aqui comigo, que muda completamente a rotina e vamos dizer assim, a segurança do profissional de saúde na ponta, tá? Então, algo que eu fiz durante a minha residência, que eu trabalhei, é a teleinterconsulta em neurologia para atendimento do AVC. Então, AVC, junto com infarto, é a doença que mais mata aí, quase empatada no Brasil, né? E a realidade de quase todos os hospitais do Brasil é que a gente não tem um neurologista no pronto-socorro para atender esse paciente com AVC. É uma realidade de quase todos os hospitais. E aqui na rede, claro que é uma realidade. A gente tinha hospitais que tinham neurologista e hospitais que não tinham neurologista. E simples, arrumando essa questão de infraestrutura com tecnologias disponíveis, a gente fez um sistema em um processo super robusto que em menos de 2 minutos a gente coloca em contato o médico da emergência com o médico neurologista e ele faz de ponta a ponta, com acesso à imagem, etc., essa questão do atendimento do AVC, que é super complexo, cada vez está mais complexo, e o médico da ponta não especialista, ele ele nem tem a formação para fazer esse atendimento. E pasmem, é uma doença que se eu trato, 1 a cada 4 pacientes vai sair andando. Então ele sai do risco de morrer de 50% em 6 meses para sair andando no hospital e trabalhar no outro dia, praticamente. Né? É um dos tratamentos mais eficazes na saúde. E aí quando a gente vai falar com os médicos da ponta, ele fica, vou dar plantão aqui, porque, cara, é o suporte que eu tenho aqui. E a gente expandiu isso para cardiologia também, para a parte de eletrocardiografia, né? Então, assim, coisa simples também. O médico, ele não é treinado para ver o elétrico, aquele traçado, ele só é treinado para ver se tem infarto ou arritmia. O problema é que existem quase 150 diagnósticos que podem vir dali. Até síndromes genéticas a gente consegue pegar ali por detalhes que ele não é treinado. Então, o simples fato de colocar isso em todos os hospitais no pronto-socorro e até nas enfermarias e na UTI, muda completamente tanto a segurança para o paciente, que é absurda, eu vi assim casos impressionantes, como também a questão da segurança profissional. Então, esse é o tipo de coisa simples, né? Mas a gente tem coisas um pouco mais robustas, então aí como vocês têm até parcerias com startups, por exemplo, para fazer transformação digital em centro cirúrgico ali, que vocês acabam trabalhando ali também junto com a Nestec. Então ajuda muito na transformação, na coleta de dados, e aí o médico anestesista fica super feliz que ele consegue ver o desempenho dele em tempo real, algo que ele nunca poderia antes, no passado ver, né? Toda a parte que a gente pega de dados do próprio prontuário eletrônico, vendo performance de equipe, vendo de tempos, né, sendo mais preciso e até às vezes preditivo, como o Fabrício vai até dar alguns cases, né? Então, de pontos, a gente vai resolvendo a predição de ponto em ponto e já ajudando muito a jornada, ajudando muito o processo do fluxo cirúrgico ali dos pacientes. E aí a gente sempre procurando essa melhor experiência para os nossos profissionais de saúde, né? Com certeza. E o terceiro, assim, a gente pode ir até para uma jornada um pouco mais da inovação radical aqui, disruptiva, né? Então, é o que eu tenho trabalhado muito aqui é impressão 3D. E é impressionante, sabe? É algo assim que a gente teve um caso semana retrasada, por exemplo, que é o que acontece. O médico, ele
tem o osso, é uma fratura de uma paciente que tem um osso menor do que o normal, vamos falar assim, tá? E ele não tem as placas que são feitas já para poder colocar. Ele precisava testar isso antes, que imagina o cenário, você ir para a cirurgia, abrir a paciente, ficar testando placa ali, e o pior cenário, não tem nenhuma placa que eu consiga fazer a junção dos dois ossos, eu ter que tirar ela da cirurgia e voltar de novo para a mesa cirúrgica, né? Então, ali, com a tecnologia super barata, acessível, a gente fez esse osso, ele treinou tudo antes, e pôde ir para a cirurgia com uma segurança muito maior, reduzindo, inclusive, o tempo de cirurgia, né? E a gente vê isso todo dia acontecendo, a demanda acabou sendo muito grande, e é também um bloco aí que a gente tem visto de extrema importância, né? E para fechar, acho que para o médico é o mais importante é isso, saber essa jornada do paciente, por onde ele passou. Então, sistemas que podem fazer suporte à decisão e analisar os pontos de dor do paciente é importante. Então, hoje a gente trabalha muito com gap de cuidado e gap de rastreio, que é isso, o paciente nosso ali, que está sob o nosso cuidado, ele não fez a hemoglobina glicada para diabetes ali no período de 6 meses a 1 ano, que é importante, e os protocolos mostram que é importante, toda a ciência mostra a importância disso. Então, quando o médico vai atender, ele tem ali alguns alertas que podem ajudar ele a tomar a decisão e não deixar nenhum paciente ali sem o devido cuidado e o cuidado mais apropriado. Então, esses são alguns trabalhos aí. A gente tem muita coisa, tá? Tem ChatGPT, com Large Language Model, e aí mais nível de paciente. E esse é um território que, se a gente começar a aprofundar e colocar ChatGPT aí na pauta, nós vamos ter assunto aí para mais de 2 ou 3 horas aí, e a gente tem aí, o tempo é finito, né? Mas muito interessante, porque todos os cases que tu falou, o objetivo era melhorar a condição do paciente, né? O acesso aos dados clínicos do paciente, que permitiu o médico neurologista tomar uma decisão no menor tempo possível. A gente sabe que o AVC, quanto mais rápido, mais precoce for o diagnóstico, o início do tratamento, menor é a sequela, né? Se ele passasse provavelmente de 40 minutos, ele provavelmente teria um quadro agravado, ficaria mais tempo hospitalizado, risco de infecção e, quem sabe, óbito, ou então uma invalidez, e que abreviaria ali a sua carreira profissional, gerando custos para todo mundo, para toda a cadeia produtiva, né? Então, é muito interessante esse caso aí. Mas agora eu vou passar a bola para o Fabrício e vou perguntar quais são as melhores práticas, Fabrício, para os profissionais de saúde garantirem cuidados de qualidade ao paciente com auxílio da tecnologia. E, assim, o que vocês têm aí no MAI que permite a tecnologia melhorar aí o cuidado, a qualidade no cuidado ao paciente? Bom, Valmir, isso, olha que interessante isso que eu vou compartilhar. Nós temos MV há 15 anos, ou seja, eu tenho 15 anos de dados estruturados. São teras de dados que nós temos. O Maicon, que é o coordenador do meu time da área de dados e analytics, ele trouxe uma questão muito interessante, que esses dados que nós temos, talvez nós transformemos eles em informação apenas 1%. E esse 1% que nós estamos transformando em informação dentro do Hospital Mãe de Deus já tem feito muita diferença nos últimos anos, né? Nós somos uma instituição data-driven, já. E eu até conversava com vocês antes de iniciar, né? Que nós temos trabalhado com alguns preditores que eles têm ajudado muito na gestão do hospital. O MV hoje, dando um pequeno exemplo, né? O MV tem um campo lá quando o médico vai agendar uma cirurgia que é: eu vou precisar de CTI pós-cirurgia, o médico vai marcar sim ou não. Tá? Nós tínhamos 2 situações. Uma situação que o médico marcava sim, vou precisar. Nós locávamos um leito de CTI, finalizava a cirurgia, aquele leito estava locado e o paciente não precisou, e às vezes eu tinha um paciente na emergência esperando o leito de CTI. E um caso, talvez ainda o mais grave, com maior atenção, é que o médico dizia que não precisava de leito de CTI pós-cirurgia. Eu estava com a CTI lotada, terminava a cirurgia e o paciente precisava de CTI. Esses 2 casos, nós criamos um preditor para resolver esses 2 casos, né, que nós pegamos casos semelhantes, analisamos 3 anos para trás, conseguimos montar com Python um algoritmo, e aonde hoje, pasmem, o algoritmo está acertando de 97% a 98%.
Ou seja, de cada 100 casos ele erra 3 ou 2, né? Isso para gestão de leitos, mas principalmente para a segurança do paciente, isso é fundamental. E eu não estou contratando nenhuma uma solução gigantesca, não. Eu estou usando os dados que nós temos dentro da instituição e transformando esses dados numa informação que é valiosa. Daí nós podemos ir para a avaliação farmacêutica que nós temos hoje, tempo de recuperação pós-anestésica, o paciente fazendo os primeiros conjuntos de exames na emergência, se ele vai ou não vai internar, e o principal, que tipo de leito que ele precisa. Eu posso, daí, nesse caso, eu posso dar uma prioridade numa higienização de um leito do tipo A, ao invés de um leito do tipo B. Ou seja, aquilo até que o Giel falava, né, que ele não queria dar muito spoiler, né, sobre inteligência artificial. Às vezes a gente pensa em inteligência artificial ou em algumas coisas muito gigantescas, né, coisas que tu só vai ver num filme. Não. Nós temos coisas simples que a gente pode fazer, né? E isso tudo que eu estou citando para vocês aqui, Valmir, tudo desenvolvimento interno, desenvolvimento próprio, né? Utilizando linguagens de programação, claro, com cientistas de dados e principalmente, né? Algo que antes eu até ia fazer um comentário com o Vitor, sempre utilizando as equipes multidisciplinares para trabalhar com a TI. A TI não trabalha mais sozinha e a equipe multidisciplinar não trabalha mais sozinha. Eu tenho uma imagem que um dia estava um dos nossos analistas de BI e estava um médico sentado na frente de um código. Eles passaram a manhã inteira discutindo algumas questões, ou seja, equipes multidisciplinares entendendo os problemas, entendendo as dores que se tem, seja da equipe, seja do paciente, e para daí sim achar soluções. E eu entendo hoje que no Brasil nós somos aí em torno de, sempre converso com o Vitor, aí da APSIS, né? Nós somos em torno de 7 mil hospitais, né? Claro que nem todos estão na mesma situação tecnológica, o próprio Vitor nos falava antes, né? Que em situações diferentes, tem hospitais mais ou menos informatizados, né? Mas os hospitais que possuem um prontuário eletrônico, que possuem MV, por exemplo, eles têm um conjunto de dados que tu pode sim transformar em informações e tu pode ter ganhos e tu pode melhorar a tua eficiência de uma forma muito rápida e importante, né? Nesse momento que a gente passa na saúde do Brasil, com pouco custo. Sim, eu acredito que esse processo que vocês replicaram para a área de gestão de leitos, você utilizar os dados para fazer a prevenção de glosa. Eu já vejo o perfil da glosa que é feita pelo convênio, já comparo com a minha conta, ele já diz, olha, provavelmente vai ter glosa aqui, então você pode aplicar em N áreas dentro da instituição. Tendo dado estruturado, é perfeitamente viável fazer isso. Muito legal a sua experiência, Fabrício. E agora eu vou passar para o Jean, né? Jean, a gente sabe que o pessoal, às vezes, solicita uma melhoria, uma evolução de produto e é para ontem. E a gente sabe que trabalha na área de tecnologia, que desenvolver uma nova tecnologia demora muito tempo, né? Não é simplesmente sair desenvolvendo, existe muito planejamento. E aí tu pode contar um pouquinho para a gente sobre como é que esse processo de priorizar as tecnologias, as demandas são muitas, os canais de chegada, de evolução e inovação são imensos, né? A gente tem N canais. E aí, como é que você, diante dessa demanda, como é que você prioriza o que vai ser desenvolvido, qual vai ser o foco, qual cliente, o foco interno no cliente? Por exemplo, assim, otimização de processos e redução de custos. Vamos dar um exemplo. Como é que vocês fazem isso? Explica aqui para o pessoal que está nos escutando como é que é feito esse processo aí. É um processo, tem um nível de subjetividade, obviamente, mas tem metodologias, e eu estava escutando o Vitor primeiro ali falando nas escolhas das soluções. A gente passa isso, mas no nível de escala nacional. Imagina tudo isso, ou seja, diferenças culturais. Aquela solução que é pedida pode ser algo muito relevante para aquele persona, para aquela área, e ele
vende, ele traz aquela ideia como até disruptiva. Mas se você leva para o outro, ele entende, poxa, não é bem assim. Então, as escolhas e priorizações, e a MV como sendo uma plataforma que é distribuída como cultura nossa, como política nossa, que as soluções elas são distribuídas para todos os clientes, a gente sempre pensa na escala, mas nunca perdendo a personalização. Tem a capacidade, ou seja, mas é sempre escala. Então, essa sua ideia é baseada em alguma dor, baseada em alguma necessidade, é baseada em algum objetivo que vai melhorar a vida de alguém. Então, o que é comum é chegar à ideia como se fosse o como fazer. E a gente tem que transformar primeiro nessa metodologia na necessidade essencial, naquilo que é essência. E também olhar, quando abre essa essência, daqui a pouco eu vou falar com o Fabrício. Fabrício, como é que você resolve isso? Vitor, você não tem esse problema aí. Então, o relacionamento antes de começar simplesmente sair correndo e fazendo a tecnologia. Então, opa, virou uma oportunidade e tem escala. Fabrício diz, realmente eu não faço e a gente tem uma dor. Vitor, poxa, ainda não tenho, mas eu estou com um projeto. Opa, tenhamos escala. Não, é alguma coisa mais personalizada. Não existe nada personalizado no final das contas. Porque a necessidade, elas são semelhantes. O que muda muito é uma área de oncologia tem particularidade diferente de uma cardiologia, que tem diferença de uma pediatria e assim por diante. Então, a gente precisa, sim, adaptar e otimizar cada cenário com os personas que ali existem. Então, tem que ser mapeado tudo isso. Uhum. Eu não vou repetir todo o processo que o Vitor trouxe, que se assemelha. Então, de construção ali, de ideação, fazer POC, o escolhe ou não escolhe, vamos seguir ou não, verifica no mercado, tudo isso é feito. Mas na base disso tudo, tá? Para essa pergunta, Valmir, me vem só a palavra, como resumo, escala. Porque isso é o que a MV, dentro desse nosso ecossistema, a gente entende como sendo o que a gente pode entregar melhor. Então, análises pontuais, caramba, a gente tem que escutar, a gente tem que estar presente para entender. Fabrício, como é que você fez? Vitor, poxa, como é que vocês estão fazendo aí? Então, tudo isso traz. E como é que a gente consegue ganhar escala? O Fabrício trouxe o exemplo ali da ABCIS. Qual é o percentual de hospitais ou sistemas de saúde que estão utilizando das melhores práticas? Será que o Fabrício consegue, como Mãe de Deus, potencializar qual é o nível de penetração que o Fabrício e o Mãe de Deus tem? Qual é o nível de penetração que o DASA tem? Tem, e muito. Mas qual é o nível de penetração que a AMV tem? Então, a gente traz toda a parte. O que vai para ganha escala, vem para o core. O que vai ter escala, vem para o core do produto. Mas e a personalização é ignorada? Não, nunca. Por isso que a gente entrega ferramentas de low-code. Que pode começar, inclusive, num primeiro momento, no entendimento como sendo algo personalizado ou algo que ainda não se ganhou escala. Ou seja, mas por esses números que o Fabrício trouxe. O nível que o Mãe de Deus está, da ASA está muito diferenciado. Ele ainda não ganha escala por causa do restante do país todo. Poxa, vamos experimentar. Nem tudo a gente sabe, como é algo novo, pode não ser ainda necessário, a gente ainda não sabe. Tem, mais uma vez, ser humilde, não sabemos. Então, a gente usa a ferramenta low-code totalmente integrada. Quem está escutando que conhece a MV, conhece várias dessas ferramentas, não tenho dúvida nenhuma que utiliza essas ferramentas. Então, principalmente editor, report e algumas outras. E eles trazem também dados estruturados para trazer todo o resultado, porque o objetivo não é a tecnologia em si, é o resultado que a gente quer trazer
para melhorar o ecossistema como um todo. Então, fico feliz pra caramba quando o Fabrício conseguimos lá 15 anos de idade e a gente conseguiu manter essa continuidade nessa jornada. Então, variamos todas as tecnologias estão evoluindo, mas a gente mantém essa história inteira que tem aí dos dados estruturados e os não estruturados também. Os dados não estruturados têm um grande valor. As ferramentas é que não ajudavam muito a transformar elas numa informação mais fidedigna, confiável e reusável, tá? Mas agora estamos cada vez mais... Eu estou doido para falar de inteligência artificial, um monte aqui, mas eu estou me segurando para não dar todos os spoilers aí. Então, Valmir, para resumir aí essa história toda, como é que a gente escolhe? Tem metodologia, início, meio e fim, tem jornada, tem DevOps, tem segurança de informação sempre. A gente tem que sempre colocar segurança de informação já na construção, já na ideação. Prototipagem, experiência do usuário, tem uma série de coisas, né? Não é fácil colocar bloco na rua. E alinhar todas as culturas de forma muito sensata e trazer, porque não é o nosso ponto de vista, tem que ser um ponto de vista comum, porque a gente vai entregar, no final das contas, um código para toda a comunidade. Milhares de clientes, para toda a comunidade, e cada comunidade com suas centenas, milhares de contribuidores que estão lá dentro. Então, vamos para a nossa terceira rodada de perguntas aqui. Está muito interessante o nosso papo. O Fabrício, o Vitor aí com larga experiência aí. E o Fabrício, é importante lembrar, o Fabrício deu uma mexida no mercado, no segmento em Porto Alegre. Quando lançou o projeto Mãe 360, outras instituições já ficaram alertas, já foram atrás para lançar um produto, porque Porto Alegre, eu sou gaúcho, morei em Porto Alegre muito tempo, e a gente sabe, a aldeia, ela é pequena, e o pessoal, quando faz alguma coisa aqui, ele gera um ruído muito grande. E aí o Fabrício, ano passado, quando botou o projeto Mãe 360, ele movimentou o mercado, né, Fabrício? Então, vamos lá. Fabrício, na sua visão, como tecnologias emergentes podem impactar as instituições ainda este ano? Bom, Valmir, eu acho que o que está todo mundo falando, né, já foi citado pelo menos umas 3 vezes aqui, né, o ChatGPT, né, é algo que entrou esse ano e ele bagunçou, não é a palavra, né, mas ele deu uma sacudida no mercado, né. Eu já ouvi comparações que depois da invenção do computador, da internet, talvez essa seja uma das maiores invenções, né. O próprio Vitor antes estava nos comentando aí offline aqui ainda, quando nós não tínhamos entrado ainda ao vivo, do que ele está estudando, né? Eu tenho lido bastante, eu tenho brincado com o ChatGPT e o que ele pode trazer para a saúde ainda para esse ano, né? Talvez coisas mais simples, né? Tem toda uma questão, né? Que o Vitor mesmo falou, né? De regulamentação, de legislação, que nem tudo às vezes a gente pode sair fazendo, né? Mas o ChatGPT é algo que quem ainda não olhou, quem ainda não deu atenção, e seja ele dentro de um hospital, na parte hospitalar, na parte administrativa, olhe isto, porque ele já está fazendo diferença. Eu vi esses dias já uma grande fabricante aqui de sapatos femininos aqui no Rio Grande do Sul, que já está utilizando o ChatGPT para escrever o texto de um sapato ou de uma bolsa, por exemplo. Aquele texto lá que tu vai ver quando tu está comprando o sapato, tá com a bolsa, o texto já é criado, claro, com uma curadoria, mas pelo ChatGPT, né? Ou seja, olha um pequeno exemplo do que ele está fazendo e o que a gente pode utilizar, né, dentro do hospital, né? E hoje ainda o profissional médico ou toda a equipe assistencial, ele passa muito tempo fazendo questões burocráticas dentro do sistema quando ele não está fazendo assistência para o paciente, né?
só trazendo uma questão do que nós poderemos pensar, do que pode estar vindo aí, né, com o ChatGPT ou com outras questões para ajudar e dar mais dinamismo e dar mais velocidade. Eu acho que ele é o grande boom do momento, vai continuar por um bom tempo. Eu estou curioso para ver até na Hospitalar as palestras aí, as conversas do que vão estar falando do ChatGPT. Não estou sabendo de nada da MV, se ela vai trazer ou não vai trazer, né? Mas espero que traga, né? Mas eu acho que esse é o grande, Valmir, até para não me alongar muito, esse é o grande, até dezembro nós vamos falar muito sobre isso na saúde ainda. E agora para o Vitor, né? Vitor, muito vem se falando, como o Fabrício falou, inteligência artificial, metaverso, no setor da saúde. Pode contar para a gente aí um pouquinho de como os hospitais do Grupo DASA vêm planejando investimento nessas tecnologias? Seria algo de curto, médio ou longo prazo? Excelente, Valmir também pergunta. Na verdade, acho que a história de inteligência artificial com a DASA já é até relativamente longa ali. Aconteceu que o Felipe Kitamura, que é um médico sensacional, acho que é uma das pessoas que mais publica inteligência artificial, inclusive é um líder direto e inspirador, ele entrou na empresa há quase 5 anos, se não me engano, 5 anos, para trabalhar em inteligência artificial. Solo, mas naquela época, depois de 2012, a gente teve um boom em visão computacional, então muito pôde ser feito, muito ele fez ali e cresceu o time para trabalhar com visão computacional, né? E com isso saíram resultados impressionantes, tá? Que já estão em larga escala, inclusive aqui, com retorno e uma proposta de valor muito clara. Um deles é o acelerador de ressonância, então eu consigo reduzir 30%, 45% de tempo e ganhar slots de ressonância, fazendo com que o paciente fique menos tempo ali no exame, que é um exame às vezes demorado, né? Pode demorar até 20 minutos, e para a empresa como um todo, né, faz muito sentido, porque eu acabo tendo ali mais slots para gerar um giro maior ali na máquina com relação à operação. E tem tantas outras coisas, outro bloco muito grande, além de segmentação de imagens, no COVID, né, teve uma experiência muito grande de segmentação de lesão pulmonar, que ia muito no chute do olho, né, do médico ali, da experiência, então poder, não, quero saber exatamente quando ele tem, então fazer um pouco de forma mais precisa, tem questão de gordura abdominal, então hoje a gente vê que várias pessoas falam em tomografia de abdômen. Quem conduziu esse projeto foi o Paulo Curica, outro médico sensacional aí do time. E não tem nenhum achado em tomografia de abdômen, então você poder extrair uma informação ali que a mais, que pode trazer um valor para o paciente, que a gente sabe que tem um risco direto de hipertensão, infarto, AVC, linkado a essa gordura abdominal, e fazer isso de forma automática, né, é algo muito bacana. Mas aí depois, uma evolução grande, foi entrando na era dos NLPs, né, de pegar dados não estruturados e estruturar através de algoritmos que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é um pouco do capítulo aí que está o ChatGPT, Bard, entre Dolly, entre outros, e teve um crescimento muito grande, porque a partir disso a gente consegue, pra você ter uma ideia, né, muitas unidades da DASA, uma vez por dia é processado todos aqueles exames de laboratório e de radiologia, que são dados não estruturados em texto, e tudo isso cai de uma forma muito bem estruturada para a gente poder acionar os pacientes com maior risco. Então, se chegar lá um alerta, são vários alertas, são mais de 50 alertas, acredito hoje, e a gente pode, de fato, melhorar essa jornada do paciente nos princípios da equidade, né? Dando mais quem precisa mais, e tudo muito alinhado com o médico que solicitou aquele exame. Então, basicamente, a comunicação é feita direta com o médico que solicitou o exame. Então, do ponto de vista de inteligência artificial, tem pesquisa, algo que ela já está no dia a dia da empresa e teve que começar antes. Eu acho que sua pergunta, se você não entrar na curva de aprendizado, cara, é o que o Brasil, assim, tirando o nosso mundo de saúde, né? Eu vejo muita cultura do brasileiro quando a gente tá em tecnologia. Tá todo mundo falando desse negócio há 8 anos, 9, 10 anos. Aí fala, ninguém faz, fala, ninguém faz. Aí quando chega, quer ir atrás, às vezes não dá tempo, né? E acaba que a gente ficando atrás no mercado como um todo. Mas, mais uma vez, a gente tem uma oportunidade e as oportunidades estão aparecendo.
Todo mundo começou a falar ChatGPT agora, há pouco tempo. Vamos atrás disso, porque se a gente deixar 1, 2, 3 anos, a curva de aprendizado é muito longa e a gente não vai conseguir chegar lá, né? E outras coisas como realidade virtual, impressão 3D também é algo que é investido há bastante tempo, né? Tem o Dr. Heron, que é uma das pessoas provavelmente com mais experiência aqui no Brasil com relação à impressão 3D. E a gente só está levando isso mais na prática, na rotina, para o dia a dia do médico no hospital e fazendo diferença para ele, saindo um pouco até da linha de pesquisa, mas são trabalhos fantásticos, né? Desde um dos mais bonitos ali que ele faz desde 2015 ou 2016, ele para pacientes gestantes cegas, ele vai imprime o feto ali e ele na outra consulta do ultrassom ele entrega e faz o exame junto com a pessoa podendo tocar, né? Então, o feto. Então, assim, são trabalhos que entregam bastante valor, mas que a gente já está indo para uma linha cirúrgica bem legal. Em realidade virtual também, mesma coisa. Tem alguns cases super interessantes de cirurgias muito complexas, né, de gêmeos siameses que precisavam de uma discussão com a equipe de fora, e todo esse planejamento aí acaba acontecendo dentro ali do metaverso, né? Eu acho que teve o hype do metaverso, vamos dizer assim, mas o conceito tá ali e vai andando, assim, sabe? Ele entrega valor, mas são para casos pontuais, não aquilo que a gente imaginaria no começo. Mas acho que a gente vai chegar lá à medida que a tecnologia evolua. Mas tem muita entrega de valor. E uma delas é essa. O mesmo objeto 3D que eu tiro da ressonância, que eu posso imprimir, eu posso colocar dentro da realidade virtual. Isso facilita bastante o planejamento cirúrgico do médico. Então, isso é um valor claro aí também já está no nosso dia a dia, a gente está cada vez mais expandindo para chegar na rede como um todo, tá? E como eu te falei, são tecnologias que estão reduzindo o seu valor, o seu custo e própria inteligência artificial, né? O que é o algoritmo no final? É um arquivo de 32 KB que tem o poder de decifrar um código. Então, sempre entra aquelas questões de SUS, não sei o que, cara, mas é um arquivo, é quem detém esse arquivo, né? Mas é um arquivo que cabe num disquete lá de 1.4 mega de, sei lá, 30 anos atrás, quando eu nasci, eu acho. Então, isso tem poder? Tem. É só botar para rodar numa máquina virtual, com processamento, né? Então, assim, existe o custo muito alto para produzir, que está reduzindo, mas os benefícios com relação a essa tecnologia, a escalabilidade, são absurdos. Absurdos. A gente tem a sensação que eu tenho, né, que existe uma avalanche. Mal a gente consegue absorver e entender uma tendência, já vem outra. Ano passado se falava metaverso, metaverso, metaverso. Aí desse ano veio o ChatGPT e aí agora todo mundo aprofundando, inteligência artificial um pouquinho antes dos dois. Então, assim, é uma avalanche que é difícil. É difícil o cara manter o conhecimento e estar sempre na frente, né? E é por isso que eu já vou fazer a pergunta para o Jean. Jean, como é que a MV enxerga essas novas tecnologias, né? Sei que a gente tem parcerias importantes aí com Mãe de Deus, DASA, mas tu pode citar exemplos de como a MV se atualiza e propõe essas tecnologias para os seus clientes, para a sua comunidade. Uhum. A gente vê essas tecnologias sempre como oportunidades. Sempre. Sempre como oportunidade. Então, você pegar o exemplo do ChatGPT, exemplo de inteligência artificial generativa, cara, a gente quantas vezes tentou tratar dados não estruturados? E que estava, como foi já citado aqui, não era um custo muito alto, não é nenhuma tecnologia nova. Já existia várias iniciativas, porque agora ficou muito viável. Então, os recursos começam a ser viáveis. Então, são grandes oportunidades. E como trazer isso, como levar isso para os hospitais? É conversando. Qual é a entrega de valor? Esse, por exemplo, tem um custo muito baixo já. Mas, e outros? Que aí eu vou trazer o exemplo do próprio metaverso. Se a gente for discutir aqui, vai sair umas 15 ideias em 15 segundos de possibilidade de uso do metaverso. E a gente vai discutir isso, mas qual é a entrega de valor? Quando a gente leva isso, e a gente leva isso. Porque se não tiver esse valor, vale a pena? Ou é melhor, o momento da tecnologia ainda não está adequado para o que o mercado está precisando? E vou até conectar aqui com a pergunta da Sônia, que fala dos hospitais de pequeno porte.
que a gente tem que levar para os hospitais de pequeno porte também essas tecnologias. E hospital de pequeno porte ainda tem um desafio superior, porque no hospital de grande porte você tem gente que vai cuidar, você tem uma área de TI lá no Hospital Mãe de Deus fantástica, no DAS é fantástico. Você tem as pesquisas que o Vitor trouxe aqui, fantástico. Então, impulsionam isso. Mas no pequeno porte, às vezes, nem tem a TI. Então, tem que ter o serviço agregado ali também junto. E como levar isso? Então, como trazer, como escutar esses pequenos portos, como escutar os grandes portos, como levar isso e ter entrega de valor. Também, óbvio que a gente separa cenários, e de pequeno porte tem produtos específicos para isso, que bebem de várias fontes que são de grande porte, de ideias e de consultoria. Então, na pergunta que veio, o que é que a gente vê na MV dessas novas tecnologias? Oportunidades. Como a gente valida? Como é que a gente leva isso para os clientes? Conversando e vendo entrega de valor. E muitas das vezes essas iniciativas, elas nascem, às vezes, dentro do próprio hospital. Uma iniciativa dessa que o Vitor trouxe veio também para a gente, que como é que a gente pode interagir. Iniciativas como o Fabrício traz, e entre outros tantos clientes nossos aqui. Estou citando mais os dois como representantes de todo o nosso ecossistema. Então, é sempre oportunidade e sempre vendo entrega de valor. Então, que isso ganhe escala, como eu já tinha trazido um pouquinho lá na pergunta anterior. Muito bem. Agora, a gente vai partir agora para responder as perguntas que o pessoal fez no chat. Então, a pergunta 1, eu vou perguntar para o Vitor, né? O Rogério Angelim fez a pergunta: temos aqui empresas distintas, com plataformas próprias ou uso personificado? Existe um desenvolvimento de unificar os dados paciente com o cruzamento das informações para que essa cadeia da saúde tenha uma leitura única, independente de onde ele esteja? E se isso seria algo relacionado à saúde pública, com dados seguros, mas comuns para consulta em prol de se ter um atendimento com todo o repertório histórico do usuário? Não sei se fui claro, mas seria ter um banco único de consulta. Foi bastante claro, sim, Rogério. Eu acho que o Vitor aí vai responder aí precisamente a tua pergunta. Legal, né? Eu acho que esse é um desafio do mundo, né? Esse é um desafio do mundo de eu conseguir unificar tudo e linkar tudo a um paciente único e poder pegar esse histórico. Infelizmente, a gente tem bases de dados separadas hoje, né? Então, cada empresa tem sua base de dados e a gente tem muito problema ainda de interoperabilidade para resolver, que talvez esses large language models aí, como o ChatGPT, pode ser uma das saídas para a gente ter, principalmente quando a gente olha de dados históricos. Pela importância que todo mundo percebe hoje, acaba que prospectivamente a gente tem uma estruturação melhor de dados quando a gente desce, inclusive, para uma cadeia assistencial. Dados estruturados a gente sempre teve muito bem para eficiência, tempo de centro cirúrgico, até prescrição, mas aquelas coisas que ficam em campo aberto dentro do texto do médico, e como o médico não é treinado para isso, os profissionais não são treinados para ter uma terminologia única, acaba que entra e tem a variação cultural de todo mundo e sendo um desafio, mas eu acho que a gente tem sim soluções a curto prazo para resolver isso, que é o primeiro desafio, né? É tirar esses dados de forma estruturada a nível assistencial de campos que estão ali na mão do profissional. Os outros que são estruturados, né, são bem tranquilos, solicitação de exame, resultado de exame, quando ele fez, então acaba dando uma facilitada. A gente tem esses modelos de VLP para tentar trazer tudo junto, mas como falei, ainda são dentro de bancos de dados separados, né? Talvez o desafio aqui é quando a gente vai unificar, e se um dia se a gente unificar esse banco de dados de uma forma que a gente garanta toda essa privacidade, toda essa questão de segurança, se isso vai ser possível e também a gente vai conseguir interoperar. Sim, eu acho que tem que ser algo de governo, acho que está acima de todos nós, essa questão aqui, de a gente poder trocar essas informações, mas
a tecnologia blockchain, eu acho que tem um grande caminho aí. Tem artigos ali, como um específico, você pode dar uma olhada, que é o Firechain, um artigo chinês, se eu não me engano, de 2018, 2019, que ele mostra como fazer uma rede blockchain aberta, trafegando em dados Fire e conseguindo trafegar esse paciente de ponta a ponta. A tecnologia a gente tem, a complexidade de implantação disso é absurda. São muitos, muitos pontos na cadeia que precisam ser solucionados para a gente chegar lá, tá? Mas no sentido da descentralização das coisas, então nesse mundo aí do Web 3.0, a gente sai da centralização de plataformas para descentralização, dando mais autonomia para as pontas. Eu acho bem provável que em algum momento o paciente vai ter ali um token que guarde todo esse histórico de saúde, porque se a lei colocar, né, se vier esse ponto que tem que estar essa informação na mão do paciente, a gente chega lá. Complexo, desafio mundial. Vejo solução absolutamente difícil, teria que ser uma solução extremamente inteligente para um problema extremamente complexo. Eu brinquei que esse problema eu estou estudando muito sobre aviação, né? Construir um avião é bem difícil, Mas, cara, se todo mundo estudar aqui, parar, uma curva de aprendizado chega lá. Para esse que ninguém fez direito, talvez seja mais difícil construir um avião, quem sabe até um foguete, tá? Então, esse é o nível de complexidade que eu enxergo esse assunto aí. Eu também acredito, estou de acordo com você, eu acho que o registro eletrônico de saúde tem que ser uma política de governo, né? Política de Estado e não de governo. Não importa quem esteja no poder, esse projeto tem que ser colocado para frente, né? O problema é que a gente tem a cada 4 anos, pode ter uma alternância de poder, e aí o interesse não é o mesmo, e aí já é enterrado o projeto, então isso aí tem que ser uma política de Estado, esse registro eletrônico de saúde. Mas antes a gente tem que vencer algumas barreiras, né? Para a gente ter o registro eletrônico de saúde do cidadão, eu tenho que ter a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, o agente comunitário de saúde, inserindo essas informações numa base única, para que quando eu saia lá do Mãe de Deus e vá no hospital 9 de julho, o médico consiga visualizar todo o meu histórico de saúde. Esse é o grande desafio, né? A pergunta 2, eu vou passar agora aqui para o Fabrício, né? Que o Almir Nascimento fez, que é, bom dia, a questão da receita, não poderia ter uma opção onde encontrar esse medicamento, qual farmácia e local mais próximo da sua residência, já que o Fabrício está implantando a receita digital no aplicativo lá do Mãe 360. Melhor pessoa para responder essa nossa pergunta aqui que o Almir fez. Eu já tinha até respondido ali, né, escrito um pouquinho para o Almir no chat, né, para quem pôde acompanhar, mas com certeza sim. A ideia, inclusive, para o futuro é de que o aplicativo seja um grande marketplace. Eu busque parceiros que eu possa colocar dentro do aplicativo e eu, por exemplo, a partir de um receituário, eu já possa oferecer a esse paciente um conjunto de medicamentos já, né, de um parceiro que eu tenho dentro desse aplicativo. Ou seja, novamente, o paciente no centro de tudo e facilitando a vida do paciente. E quando vê, ele não precisando fazer absolutamente nada. Ele sai do hospital, já com o receituário, compra ali e alguém já vai entregar na casa dele ou ele passa numa farmácia a caminho de casa. Mas sim, isso é possível e isso eu vejo isso como algo que vai acontecer em um curto espaço de tempo, Valmir. Bom, então, pessoal, chegamos ao fim do nosso esquenta hospitalar. Espero que todos tenham gostado aí do conteúdo que nós preparamos para vocês. Todos poderão receber a gravação do nosso encontro aqui via e-mail. E quem não vai para o hospitalar esse ano, acompanhe a MV pelas redes sociais. Nosso time de marketing aí está colocando um chat com todos os links necessários. E eu vou deixar que os nossos convidados agora se despeçam mais uma vez e agradeço a participação de todos. Foi incrível estar e ter vocês conosco aqui. Posso começar e convidar aí a todos para o hospitalar. Terem muitas novidades bacanas, coisas que a gente já está, nesse ano, está bastante ansioso. Vamos falar sobre inteligência artificial e como a gente levar isso aí. Vamos ter, como o Valmir trouxe, palestras, vamos ter um stand
que vai ter palestras internas dentro do stand da MV, onde a gente pode explorar bastante aí. E o que eu queria muito nesse convite é, venham, vou estar lá, junto com o Valmir, junto com várias outras pessoas, para a gente escutar todas essas iniciativas e a gente transformar a saúde do nosso país. Quero muito a colaboração de todos vocês. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vitor, a gente vai estar junto aí no final de semana, em João Pessoa, fazer inveja aí a algumas pessoas que estejam nos escutando. Eu estive lá ontem. Oi? Eu estive lá ontem. Foi? Então vamos lá. Esse final de semana é novo, vai ter o TEDx lá, mas vamos embora. Um grande abraço aí a todos. E convite aí para o hospital. Bom, primeiro agradecer a MV pelo convite, né? Agradecer aos painelistas aí, o Jean, o Vitor e o Valmir que estiveram comigo, né? Convidar todos para aparecer no Hospitalar. Também estarei lá nos 4 dias de feira. Eu vou estar, inclusive, lá na arena que a PSIS vai estar moderando lá, né? Na feira. Vou estar falando também sobre algumas questões vinculadas à tecnologia na saúde, tá? E apareçam lá para a gente bater um papo, a gente tomar um café, né? A feira é grande, tem bastante questões pelo meu nome vocês me encontram no LinkedIn, lá no LinkedIn também, quem quiser conversar comigo, quiser nos visitar aqui no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, fique à vontade, né? E novamente, MV, obrigado e parabéns por esse tipo de iniciativa, eu acho que ela é sensacional. Essa troca de conhecimento aqui, ela enriquece e ela faz bem para a saúde do Brasil. Obrigado. Então, eu queria agradecer também a Valmir, o convite do Paulo, Jean, por essa oportunidade de estar falando. Acho que, reproduzindo as falas do Fabrício, né, acho que essa troca, a base do saúde aqui do futuro, ela está nos sistemas de informação, ela está na tecnologia. Eu acho que é como a gente tem de ganhar escala e a gente conseguir dar esse próximo passo, sem dúvida, como foram em outros mercados. Então, acho que a gente está sempre em contato, aprendendo um com o outro, é o que enriquece e o que leva o país como um todo para frente, né? Então, vou estar lá na Hospitalar também, não sei se eu vou estar todos os dias, mas pelo menos 1 ou 2 vezes eu devo estar lá com vocês e, bom, prazer. E quem quiser também, tem o meu LinkedIn, Victor Gadelha, para entrar em contato, conhecer um pouquinho mais sobre as iniciativas da gente. Fico à disposição. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Jean. E até a próxima. Forte abraço.